Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Atos capítulo 8. Então vamos lá, né? Ali depois que Estevão morreu, começou uma grande perseguição e é o que fala ali no versículo 1 do capítulo 8, ele fala assim: uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, olha só. Inclusive, Paulo estava ajudando nessa perseguição, né? Ali fala um pouquinho mais pra frente. Saulo, que ainda era Saulo, porém procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, ali no versículo 4, a minha Bíblia diz assim: Filipe anuncia as boas novas em Samaria. Então, Samaria é a região que engloba o Reino do Norte. E Judá é a região do Reino do Sul. Isso foi uma divisão que aconteceu depois da morte de Salomão, que dividiram ali as tribos. Tá? Isso eu acho que fala, se eu não me engano, lá em Reis, 1º ou 2º Reis, se eu não me engano. Então, lá no versículo 4 ele fala assim: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Então, olha só, eles não foi deixado de anunciar as boas novas, mesmo com a perseguição, mesmo com a luta, mesmo com a dificuldade. Não foi deixado de anunciar as boas novas. Então, eles anunciavam em todos os lugares, aonde eles estivessem. Ou na internet, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Amém? Então, no verso 6 ele fala assim: quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Então olha só aqui quantos sinais, né? Quantos milagres, quantas maravilhas um homem do Senhor fez e tornou aquela cidade ali em alegria. Olha só que maravilha, né? Então, depois ele ali, né, nos versos seguintes, ele conta a história de Simão, que era um homem que praticava feitiçaria, e falando, né, também que muitos homens e muitas mulheres creram na mensagem e foram batizados. Olha, agora eu quero ler o verso 18 com vocês até o 20. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte neste ministério e nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Então ele ora para que os apóstolos, ele pede, né, para que os apóstolos orem por ele, para que não recaia sobre ele essas coisas ruins, né? Então olha só, eu acho que aqui ele deve ter entendido, né, que o dom de Deus ele não é comprado, é um presente do Senhor e não é para somente nosso uso pessoal, não é para a gente fortalecer a igreja, né, de Cristo. Então ele deve ter entendido dessa. Então, próximo aqui é a história de Felipe e o eunuco etíope. Aqui, essa história eu tenho um carinho muito especial por ela, porque eu percebo, eu consigo, né, a gente consegue ver o cuidado e o amor de Deus conosco, né? Porque o eunuco, ele estava lendo, ele estava lendo as escrituras, mas ele não estava entendendo nada do que ele estava lendo. Mas o Senhor, ele se preocupou, ele tomou o cuidado de levar alguém até ele, até o eunuco, para que ele fosse explicado o que ele estava lendo.
né, e fosse explicado sobre quem ele estava lendo. Então Felipe, né, obediente, foi lá, ele ensinou sobre quem ele estava falando, anunciou sobre Jesus, anunciou as boas novas, e com isso o eunuco creu na mensagem, creu no evangelho e recebeu Jesus, recebeu a salvação. Então olha só, né, e no momento que ele teve, né, na oportunidade que ele teve, que ele encontrou a água, ele quis ser batizado, ele creu em Jesus, ele, né, confessou isso publicamente. Então eu amo essa história porque eu vejo mesmo o cuidado do Senhor, e vejo que Ele nos vê no secreto, Ele vê o que estamos fazendo. E Ele toma todo o cuidado, todo, né, o amor e o carinho para nos, né, levar à revelação, para nos levar até Ele. Então é realmente muito, muito lindo, eu amo muito essa história. Então vamos lá. Vamos para o verso 36 que fala assim, né, confirmando ali que o eunuco foi batizado, prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, né, glória a Deus, ele foi aí batizado. Então aqui neste capítulo a gente consegue perceber, né, o contraste entre duas pessoas que receberam a mensagem do mesmo Felipe, creram e foram batizadas por ele. Porém, o eunuco ele foi feliz e contente, alegre, né, embora para sua casa para, né, fazer o que ele precisava fazer. Já Simão ele quis comprar o dom, né, do Espírito. Então olha só, a gente consegue perceber o cuidado que a gente deve ter com o que entra dentro do nosso coração. A gente precisa cuidar com a intenção do nosso coração, né? Então sempre pedir ao Senhor para que Ele alinhe o nosso coração com o dele, Ele alinhe os nossos desejos, né? Ele alinhe a intenção do nosso coração, para que realmente seja o que Ele quer que a gente faça, amém? Então vamos orar com relação a isso? Pai, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque ela é lâmpada para os nossos pés e ilumina o nosso caminho. Obrigada, Pai, por nos ensinar sobre as intenções do nosso coração. Por favor, Senhor, alinha a nossa intenção com a Tua intenção. Que os nossos desejos, que as nossas vontades sejam o que Você quer que a gente faça, o que Você quer que a gente exerça. Então, Pai, por favor, alinha, limpa isso dentro de nós. Coloca isso como uma prioridade para que a gente realmente queira, né, sermos mais parecidos com Jesus. Amém? Então, estes foram os meus comentários, gente, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu espero que tenha ajudado aí vocês a entender. E um grande beijo e até o próximo capítulo. Tchau!